Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a mais essa partilha da palavra. Eu gostaria de convidar você para, neste momento, pegar a tua Bíblia e abri-la lá na primeira carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 15 a 21. E diz o seguinte: É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor da boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenham por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam a Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar o meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei. Pois sei que isto me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada eu serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam então, meus queridos, aqui São Paulo está fazendo um desabafo, né? Falando de que já nesse momento, nesse período, alguns homens e mulheres, né, estavam pregando o nome do Senhor Jesus com um espírito de intriga, com um espírito de inveja contra São Paulo. Nós sabemos que na vida do apóstolo Paulo, ele sempre passou por muitas tribulações, passou por muitas dificuldades, passou por muitos sofrimentos, e inclusive, dentre todos os apóstolos, Paulo era um dos únicos que trabalhavam, né? Ele trabalhava com um emprego formal, nós poderíamos dizer o seguinte: São Paulo era construtor de tendas, porque utilizava de sua profissão como testemunho para mostrar para os homens que viver do Evangelho o era permitido, mas ele preferiria dar o bom exemplo pelo trabalho, para que aqueles que fossem mais simples ou fizessem um mau juízo por causa de quem prega o Evangelho, não encontrasse nele um motivo de escândalo, né? Então, Paulo sempre foi muito reto, muito disciplinado em se tratando das exigências de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de dar testemunho dessa palavra. Então, veja que dar testemunho de vida sempre foi um ponto fundamental no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao acolhermos essa palavra do Senhor e vemos esse desabafo de Paulo, que muitos acabam seguindo o Evangelho e deixando-se corromper pelos seus maus pensamentos, pelos seus maus desejos, por juízos medrosos, por julgamentos errados dos irmãos e seus comportamentos, acabam esquecendo da finalidade do Evangelho, que é salvar a alma dos homens. Jesus veio para dar a sua vida por nós e para salvar o homem do cativeiro do pecado. E muitos homens, ao encontrar-se com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao ter o seu encontro pessoal com Jesus, esquecem dessa missão salvífica que o Senhor tem, de chamar os pecadores à comunhão consigo, de chamar o homem a reconhecer-se, né, filho de Deus, a encontrar-se novamente com o seu Deus. Então essa é a missão que Paulo tem ao anunciar o Santo Evangelho e ao levar adiante essa empreitada de levar o nome de Jesus. Tanto que Paulo relata, mesmo diante de todas as tribulações, de todas as dificuldades, de todos esses sentimentos de intriga que haviam entre muitos que ainda pregavam o Evangelho contra a sua pessoa, né? Também Paulo reconhecia que havia homens e mulheres de boa vontade, que também caminhavam com ele, que também prestavam atenção ao anúncio do Evangelho, que ouviam, né, o testemunho do Evangelho e caminhavam segundo os mandamentos da lei de Deus. Não muito diferente do nosso tempo, né? Nós estamos aí praticamente no século 21, nós vemos tantos homens e mulheres, né, que se deixam muitas vezes ofuscar
né, com a grande maravilha que é a boa nova de Deus, e acabam se perdendo na vaidade, se perdendo no orgulho, se tornando juízes prepotentes e achando que a salvação é somente para eles e não mais para os outros irmãos. Em vez de dar-lhe testemunho da verdade, buscarem amar a Deus de todo o coração e ao próximo como Jesus manda, acabam se fechando em ilhas, se fechando em bolhas, se fechando em pequenos grupinhos, achando que são predestinados, né, à salvação, quando na verdade nosso Senhor Jesus Cristo chama todos os homens e mulheres à comunhão consigo, né? E esse é o evangelho que o apóstolo Paulo sempre pregou, o evangelho de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, que nos libertou dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Tanto que mais adiante, né, nós vamos ver que a única glória que ele tem é entender que o nome de Jesus Cristo é anunciado e sempre vai se alegrar sabendo que o nome de Jesus está sendo apregoado e levado adiante, que a salvação de Jesus está sendo levada para todos os homens, independente da postura certa ou da postura errada de cada homem, né, que se posiciona adiante da missão pela qual Deus o chama, né? Nós vemos hoje, né, em tantas seitas e outras denominações, né, tantos cristos, né, um Jesus muitas vezes caricato e tão diferente do Galileu, do homem de Nazaré, do Jesus, nosso Senhor que deu a vida por nós, filho de Maria e de José, nosso Deus Altíssimo, que nos ensina o caminho da porta estreita, que nos chama ao caminho da santidade, nos chama ao caminho de uma conversão verdadeira, abandonando o pecado, abandonando a injustiça e vivendo para as coisas do alto. Então, meus amados, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. É o Evangelho onde nós somos chamados a experimentar a alegria por pertencermos a Deus, por sermos de Jesus, por sermos herdeiros da vida eterna, mas de darmos passos para transformar essa nossa vida, né, aqui, já agora, na vida segundo ao qual Deus deseja que vivamos, né, essa vida que nós somos chamados a viver em nome de Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo mais adiante vai dizer, né, tenho por certo que em nada serei confundido, mas hoje, como sempre, Cristo será glorificado em mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que cada um de nós, eu e você, possamos verdadeiramente com a nossa vida testemunhar como o apóstolo Paulo. Que a luz de Cristo brilhe em nós, que o nosso coração encontre alegria em perseverar na obra de Deus, que o nosso coração encontre entusiasmo, consistência, firmeza e decisão para trilhar os caminhos do Senhor e não se afastar dos seus mandamentos que não são penosos. Que nós tenhamos consciência dessa vida eterna que nos foi dada pelo Senhor Jesus ao dar a sua vida por nós no madeiro da cruz, e que o Espírito Santo de Deus nos revista com a força do alto, nos prepare para toda boa obra, coloque nos nossos corações virtude, coloque nos nossos corações fé, coloque nos nossos corações fogo, para que nós possamos verdadeiramente viver na liberdade dos filhos de Deus e possamos, como o apóstolo Paulo um dia também dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é o lucro, não nos deixando seduzir pelas coisas do mundo, mas nos deixando reconciliar com Deus, através de seu Filho Jesus, nosso Senhor. E eu te convido que com essa meditação dessa palavra, com essa partilha que nós fizemos, você possa neste momento preparar o teu coração para que o Senhor Jesus derrame sobre você, sobre a tua vida e sobre a tua família as bênçãos, as graças tão necessárias para a nossa conversão e para a nossa salvação. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.